Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série, das nossas aulas de HTML, nesse caso também CSS. Aqui vos fala o engenheiro Agnaldo Silvio Sachito. Então a gente vai continuar, né, vendo aqueles foram os elementos vistos na aula passada. Dizer que se por se acaso esta primeira aula, né, eu aconselho aí a rever as outras aulas para que mais ou menos esteja dentro do contexto daquilo que a gente foi falando até agora. Perfeito. Hoje estaremos avançando um bocadinho mais, vamos utilizar alguns conceitos novos, vamos implementar algumas coisas novas, né, para ir aumentando naquilo que é o nosso aprendizado em HTML e CSS. Então, gente, vamos lá? Perfeito. Hoje vamos falar um bocadinho sobre listas, tabelas, ok? Vamos alterar um bocadinho aquilo que é o nosso projeto, aquilo que a gente foi fazendo, vamos acrescentar alguns elementos. Eu já havia dito na aula passada, a gente estaria acrescentando alguns elementos no decorrer da aula, né? E cada vez que a gente vai avançando com as aulas, vamos aprendendo e acrescentando algumas coisas. E também a aula passada a gente já começou a trabalhar um bocadinho com o CSS, então a gente estará levando as coisas ao mesmo par, né? Trabalhando, acrescentamos alguma coisa e também damos já uma modificada, né? Vamos modificando aqui aquilo que é o nosso CSS. Então, pessoal, a gente vai avançando um bocadinho, ok? Aí estamos trabalhando com o nosso gestor de tarefa. O nosso projeto continua por aqui, ok? Então, hoje vamos alterar um bocadinho, né? Vamos começar. Já falamos sobre a estrutura básica em HTML5, vimos as aulas anteriores. Então, a gente vai manipulando esses elementos daquilo que é a estrutura básica em HTML5 que já vimos na aula anterior. Perfeito. Deixa-me mostrar aqui a minha página, né? Ok, pessoal, aqui está, né? Deixa eu abrir aqui para ver como a gente havia deixado, né? Essa é a página que a gente havia deixado na aula passada. E vamos alterando um bocadinho, vamos acrescentando alguns elementos. Perfeito. Então, nesta aula, né, eu vou fazer uma alteraçãozinha por aqui. Vamos, né? Eu vou tirar este título, né, gestor de tarefa. Eu vou colocar aqui um navbar, né? Um painel de navegação com alguns elementos, né? Que me permitem ir, né, deslocar-me ou pela mesma página, né, ou talvez para links externos. Então, eu vou tirar esse por aqui, né, esse título por aqui, eu vou acrescentar um nav, por aqui. Ok, então, dentro do nav eu vou colocar um menu, né, com alguns elementos. Este menu estará por aqui. Vamos, aqui já, deixa eu ver, não guardei. Deixa eu ver por aqui, agora se está guardado. Vamos lá ver, perfeito, já nos desapareceu o título. Vou colocar alguma coisinha por aqui, perfeito. Então, vamos falar um bocadinho sobre listas, né? Existem listas ordenadas e listas não ordenadas. Perfeito. Então, para definirmos a tag, para começarmos uma lista, é esta aqui, né? Essa tag é que define aquilo que é uma lista. Nesse caso, quando eu quero uma lista não ordenada, né? Eu começo com a tag well, né? Well, que é essa tag. Se for na ordenada, então eu começo com OL, assim, ok? Esta aqui é uma lista ordenada, estamos, né? É uma lista ordenada, os elementos, né? Vêm com uma certa ordem, né? 1, 2, 3, sucessivamente, que tem uma sequência lógica. Então, eu utilizo essa tag por aqui para começar. E quando não for o caso, né? Quando os itens não têm uma sequência lógica, então eu utilizo este por aqui. Então, eu vou dar já um exemplo por aqui. Depois disso, né, eu vou colocando os elementos. Deixa-me exemplificar por aqui. Né, vou colocando list. Aqui eu colocaria um elemento. Aqui eu colocaria outro elemento. Perfeito. Aqui eu também colocaria. Vou colocar aqui mais ou menos uns 4 elementos. Perfeito. Tem aqui 4 elementos, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, home, estamos, né? Vou colocar aqui home. Aqui vou meter tarefas.
tarefas, ok? Aqui eu vou colocar, por exemplo, sobre, né? Informações da página, e aqui vou meter contacto. Contacto, perfeito. Deixa-me guardar, já guardou por aqui. Então, pronto. Essa seria a nossa lista, né? Com os elementos. Digo que esta é uma lista não ordenada, ok? Porque os elementos não têm uma sequência lógica. E vamos ver se fosse o caso de uma lista ordenada, né? Vou dar uma alterada por aqui. Vou colocar desse jeito, né? Vamos lá guardar e vamos ver como veria, né? Então, estaria enumerada. Nesse caso, seria uma ordem lógica, né? Uma sequência lógica, ok? Então, esse mais ou menos seria o contexto, as tags utilizadas para a lista. Perfeito. Nesse caso, eu vou ficar com listas não ordenadas, né? Tendo em conta que estamos com um menu, não necessariamente tem que ter uma sequência lógica. Perfeito? Então, essa seria a nossa lista, né, que estaria por aqui. Agora, logicamente, o menu não estaria desse jeito. A gente gostaria que o menu estivesse por aqui. Ok? Então, precisaríamos talvez do CSS, né? Estaríamos dando uma alteradazinha no CSS. Para mais ou menos ver, né? Como ficaria o nosso menu. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou alterar, né? Vou trabalhando por aqui, né? Tem duas opções. Podemos ir trabalhando por aqui e depois soltamos por aqui, sucessivamente, e alterando. Ou podemos dar uma alterada geral naquilo que é todos os elementos novos que temos que acrescentar no nosso HTML e posteriormente soltamos por aqui. Também seria uma opção. Mas para este caso, acho que podemos já ir aqui, né? Vamos alterar alguma coisinha mais por aqui. Acho que pronto, né? Tá? Acho que podemos ir já para o nosso CSS. Ok? Vai alterando um bocadinho, né? Trabalhando já naquilo que é o nosso menu. Perfeito. Então, aqui temos o CSS, havíamos dito que aqui onde a gente está dando, né, aquilo que é o estilo à nossa página. Neste caso, a aula passada a gente já explicou um bocadinho por aqui. Trabalhamos no header, onde demos cor, né, background, né, definimos a pad, né, a margem, ok? Definimos a margem, então vamos então continuar a trabalhar um bocadinho por aqui e dar uma alterada. Ok, nesse caso já não tenho o meu H1, que é no meu título principal, acabei de eliminar ele, né? Então eu posso eliminar por aqui também, não tem efeito nenhum, ok? Não tem efeito nenhum, não há problemas. Perfeito. Então, eu vou ir comentando por aqui, né? Vou fazendo comentários. Aqui, por exemplo, vou meter, né, corpo, né? E fonte básica, ok? Corpo e fonte básica, perfeito. Então, eu vou comentando por aqui. Aqui vou meter o cabeçalho, né? Vou copiar isso por aqui. Estaremos trabalhando no nosso cabeçalho. Estaremos trabalhando no nosso cabeçalho, né? Definimos já a cor por aqui. Então, né? Vamos ir definindo outros elementos. Perfeito. Então, neste momento, né? Eu quero fazer, né? Eu quero alterar, por exemplo, que estiver dentro do cabeçalho, não é isso? E dentro do nosso nav, ok? Eu quero alterar a nossa lista. Então, é nesta sequência que eu vou colocando os elementos, né? Nosso header, né? E dentro tem o nav e posteriormente eu quero chegar por aqui. Então, é aqui, né? Onde eu vou definindo, né? Esse é o nosso seletor, ok? E vou definindo os elementos. Perfeito. Então, eu vou colocando alguns elementos aqui, né? Que vão dando estilo à nossa página, ok? Vão definir a nossa página, a margem, ok? Também vou colocar 0, ok? Aqui vou colocar 0, ok? Aqui padding também vou colocar 0, ok?
Aqui vou colocar algumas propriedades, display, vou colocar, ok, esta propriedade por aqui. E por fim, né, vou justificar por aqui. E vou meter center, ok. Vamos vendo aqui como é que ficou, perfeito, né? Aqui está a nossa lista, tirei aqueles elementos, a maneira como ela estava ordenada e vou colocar desse jeito por aqui. Perfeito. Agora, eu trabalhei sobre a lista em geral, né? Agora vou alterar um bocadinho aquilo que são os elementos dentro da lista. Por exemplo, header. Então, depois eu tenho nav. Então, tenho a lista e depois cada um dos elementos da lista. Perfeito. Então, o que é que eu vou colocar por aqui? Margem, ok? Vou tirando a margem. Vou tirando a margem, ok? 0 mais 15 pixels. Perfeito. Vamos lá ver como é que ficou. Ok, né? Dei uma separada naquilo que serão nossos títulos. Ok. Então, perfeito. Então, aqui, né? Essa é a alteração, né, que já fizemos no nosso menu. Mais ou menos temos aqui o nosso menu. Ok. Temos home, tarefas, sobre e contacto. E posteriormente continuaremos alterando, né, uma ou outra coisa que tiver por aqui. Perfeito. Então, voltamos aqui no nosso HTML. Já alteramos o nosso cabeçalho, né, com o menu. Já aprendemos aqui a fazer as listas. Ok, a fazer um menu, como vemos por aqui. Perfeito. Então, vamos continuar a alterar a nossa página. Vamos continuar a alterar a nossa página. Ok, perfeito. Então, uma alteração que a gente vai fazer também por aqui, né, aqui no nosso main, ok? Aqui no main, né, eu vou colocar aqui o H1. Aqui eu vou colocar um H1, título, né? E vou colocar bem-vindo ao gestor de tarefas, ok? Então, eu vou colocar bem-vindo ao gestor de tarefas. Opa. Bem-vindo ao gestor de tarefa. Gestor de tarefas, perfeito. Já demos uma aqui. Então, aqui também por baixo, né, vou colocar algum textozinho, vou colocar organize e administre, né? Administre, ok? Organize, administre administre suas atividades. Administre aqui, né, de forma eficiente, né? De forma eficiente, perfeito. De forma eficiente, uma mensagenzinha, perfeito. Então, agora estaremos trabalhando sobre algumas sections, vamos. Eu vou refazer isso por aqui, né? Vou tirar essa section aqui, vou eliminar, já tenho isto por aqui. Depois voltarei a colocar esses elementos que eu vou tirar por aqui. Eu vou deixar essa section vazia. Perfeito. Então, nessa section aqui, né, eu vou meter H2, um título aqui, né, tarefas recentes. Colocar tarefas recentes. Vou colocar aqui tarefas recentes. Perfeito. Então, vamos falar um bocadinho sobre tabelas, né? Agora vamos falar um bocadinho sobre tabelas. Aqui eu vou definir uma tabela. Essa é a tag para definirmos uma tabela, né? Para começar a trabalhar sobre as tabelas. Aqui temos, né, tabelas. Perfeito. Agora, esta tag que eu vou colocar por aqui, né? Aqui, tabelas, nós temos aqui. Vou colocar, por exemplo, esta tag que eu tenho por aqui.
Eu vou lhe dar o nome de TR, estamos, né? Ok, perfeito. Então, para trabalhar, né, com tabelas, né? Primeiro, esta tag tabela, né? A primeira tag define, né, que vamos começar a criar uma tabela. Agora, esta aqui TR, né, define uma linha de cada tabela, estamos, né? Então, esta aqui define a linha de cada tabela, vou colocá-la por aqui, vou organizá-la desse jeito. Oba, vou colocar por aqui, estamos, né? Agora, esta que eu vou colocar por aqui define a célula, né? Aqui, define a célula. Quer dizer, é como se fosse um cabeçalho, ok? Como se tivéssemos um cabeçalho dentro da nossa tabela. Okay? Normalmente ela aparece negritado. Então significa que eu tenho aqui uma coluna, né? Tenho uma linha. Dentro dessa linha eu vou colocar cada um dos cabeçalhos da tabela. Né? Vou colocar aqui algum, né? Vamos simplificando para vermos. Por exemplo, vou colocar nome da tarefa. Ok? Vou meter nome da tarefa. E depois, aqui vou colocar outra, né? Status, né? Status, perfeito. Então vamos lá ver como que fica. Ok. Aqui, como não apliquei nenhum estilo, né? Por isso aparece desse jeito. Então seria aqui, este aqui seria cada um dos cabeçalhos, que é essa, que é esta aqui, né? Essa tag que eu apliquei por aqui, né? Aqui definimos uma linha, né? São os elementos da primeira linha, e dentro da primeira linha a gente vai definindo o cabeçalho de cada uma das colunas, que é esse que a gente tem por aqui. Perfeito. Então, posteriormente a gente vai definindo, por exemplo, outra linha, ok? Que seria a linha abaixo, entende? Então, dentro desta linha abaixo, né, a gente vai continuar a completar aquilo que é a coluna. Então, nesse caso, a gente já não vai utilizar esta tag, porque esta tag a gente utilizou como cabeçalho, né? Cabeçalho da coluna. Então, eu vou utilizar esta aqui, TD, vamos, né? Como os elementos abaixo. Por exemplo, revisar, eu vou colocando, nesse momento a gente vai colocando tudo estático, ok? As tarefas estáticas. Mas no decorrer, né, daquilo que são as nossas aulas, a gente vai alterando. Então, vou copiar aqui, vou colocar outro, né? Vamos revisar o código. Né? Vou colocar aqui, por exemplo, em andamento. Vou colocar aqui em andamento. Estamos, né? E vamos lá verificando como é que a coisa vai ficando, né? Aqui já vemos por aqui, por exemplo, é que é o cabeçalho que a gente definiu no princípio. E a gente está aí definindo cada linha e os elementos de cada uma das linhas. Ok? E eu vou colocar uma, vou continuar a colocar aqui, vou copiar esse aqui, vou colocar outra linha, né? E os seus elementos, né? Finalizar relatório, né? Deixa eu colocar aqui, são as tarefas. Finalizar relatório. Relatório, oba. Finalizar relatório. E ao status, né? Que seria concluído, perfeito. Então, mais ou menos teríamos por aqui, né? A tabela já carece de CSS, por isso está meio organizada, mas a gente vai colocá-lo já. Então, mais ou menos assim, a gente estaria a definir uma tabela, né? Aquilo dentro desta section por aqui. Oba, perfeito, né? E temos um errozinho aqui, vamos lá ver. Alguma coisa não está bem. Depois nos dá um erro por aqui. Tem esta section por aqui. E a tabela está aberta. Aqui está. Nosso main também está. Deixa eu lá verificar. Section, ok. Aqui abriu, fechou. A tabela, né, abriu e fechou também.
Teríamos esse aqui, está aberto, está fechado. Este também está aberto, está fechado. Aqui está aberto, está fechado. Ok, daí temos um problemazinho por aqui. Nosso header, né? Está tudo controlado. Nosso main também está controlado. Ok, perfeito. Acho que posteriormente a gente vai conseguir darmos conta do erro, ok? Então, vamos lá continuar, né? Então, assim a gente conseguiu definir, né? Temos a nossa tabela. Temos a nossa tabela e estamos em condições de trabalhar naquilo que é o CSS. Perfeito. Então, né, olha aqui, nos faltou fechar isso por aqui. Por isso nos dava um errozinho por aqui. Faltou fechar isso por aqui, né? Que havíamos deixado ele. Havíamos deixado todo ele aberto, ok? Então, pessoal, vamos então continuar, né? A gente vai continuar, né? Vai trabalhar agora sobre o main, ok? Temos aqui o nosso main. Eu vou colocar aqui um comentário, né? Vou colocar, por exemplo, dando estilo, né? Dando estilo, né? Dando estilo ao conteúdo principal. Ó, conteúdo do estilo ao conteúdo principal. Perfeito. Oba, não fechei. Feito que é o nosso main aqui, onde estará todo o nosso conteúdo principal, ok? E aqui vou colocar também outra etiquetazinha, vou copiar isso por aqui, para facilitar aqui a coisa. Então eu vou colocar aqui, né, tabelas. Vou colocar aqui tabelas, né? Então eu vou trabalhando sobre as tabelas, ok? Então vamos lá na tabela. Eu vou abrir aqui, né? Vamos dar aqui o tamanho. Eu vou colocar aqui 100%. Vamos alterando a nossa tabela. Os borders, né? Vamos aqui nos borders. Ok, esse aqui. Eu vou colocar esse mesmo por aqui. Margem. Vou colocar 20. Ok. 20 pixels, ok? Vamos lá ver como é que ficou a nossa tabela. Perfeito. Vamos só ordenar aqui, nesse caso aqui, o cabeçalho. Nossa tabela ficou aqui meio desorganizado. Então vou colocar assim, né? Tabela. E vamos começar organizando ela. Ok. E vamos organizar também esta aqui. Tabela. CD. Ok, perfeito. Vamos lá organizar. Vamos lá dar o bordo. Pixel. Ok. Dá um pixel. Ok. Vamos dar aqui alguns atributos e vamos também alterar a cor, ok? Perfeito. Vamos alinhar o texto, né? Vamos colocá-lo para a esquerda, left.
Ok, vamos lá ver como é que ficou a nossa tabela. Ok, agora sim, está perfeito. Vamos organizando a nossa tabela. Ok, outra coisa que podemos alterar por aqui na nossa tabela, né? Vamos só alterando tabela. Vamos lá ver. Background color, né? Que é o color de fundo da nossa tabela. Eu vou colocar essa cor mesmo que tem por aqui. E vou alterar também a cor das letras, ok? Aqui é a cor, né? Vou colocar aqui. Eu vou colocar branco. Perfeito, vamos lá ver como se comporta a nossa tabela. E aqui está. Perfeito, né? Título, né? Fizemos uma alteradazinha naquilo que é o nosso cabeçalho. Então temos mais ou menos a nossa tabela, né? A nossa tabela com os seus elementos, né? Todos eles alterados. Perfeito, perfeito. Ok? Então a gente vai continuar a trabalhar por aqui no nosso HTML. Então, hoje então mais ou menos vimos como trabalhar com tabelas, né? Tabelas e listas. Né? Alteramos um bocadinho aqui, construímos uma tabela e colocamos as listas, né? Para nosso conteúdo. Perfeito. Então, pessoal, para não estender muito a aula, né? A gente vai ficar por aqui. Já aprendemos a colocar aquilo que são, alterar, né? Aquilo que são as tabelas, e a próxima aula a gente vai continuar a colocar alguns elementos, e fazendo algumas alterações na nossa página. Mas o mais importante é que hoje a gente conseguiu mais ou menos ver, né? Trabalhar um bocadinho com tabelas e listas. Então, nos vemos na próxima aula. Qualquer coisa, deixar nos comentários. Tamo juntos.